jurados. Então vamos lá. Importante que nós lembremos aqui o que foi dito pelos réus no interrogatório deles. Esse interrogatório dos réus hoje, senhor jurado, ele trouxe uma riqueza de detalhes do ponto de vista dos próprios acusados. Veja, nós temos um dos acusados que efetivamente confessa a prática delituosa. Nós temos outro dos acusados que sequer teve qualquer participação. Então, começamos com o Wagner, falamos do Lucas, e com relação ao Michael. Vejamos, nós tivemos acesso aos vídeos hoje. Os senhores viram os vídeos. Além dos senhores verem o vídeo do cometimento do crime, os senhores ouviram as testemunhas que compareceram em plenário. Questiono aos senhores, para que os senhores façam um exercício mental. Os senhores ouviram alguma das testemunhas efetivamente citar o Michael de maneira ativa no processo, dizendo que o Michael tinha uma dívida, que o Michael estaria ganhando alguma coisa com essa morte, que o Michael teve alguma participação, que o Michael foi identificado? Nós temos 5 denúncias anônimas no processo de quem teria sido o autor do crime. Está lá no início do inquérito policial. As 5 denúncias anônimas, das 5, nenhuma fala o nome de Michael. Mas Michael confessou: estive no local, fui junto com meu amigo Wagner, estive lá. E aqui, senhores, nos atendo aqui ao que foi dito até lá na série do inquérito policial, naquela primeira confissão deles, que foi extraída, como bem pontuado aqui pelos doutores, de maneira duvidosa. Mas naquele mesmo momento, Michael diz que Wagner passou a buscar ele. Então, como é que a denúncia traz esse processo? Como é que vem a denúncia? Por que o Michael foi denunciado? E eu vou pedir, por gentileza, para você abrir para a gente a denúncia no movimento 25.1. É Virgínia, né? Virgínia, por gentileza. Pode descer para a segunda página? Isso, pode parar aqui. Então vamos lá. Foram denunciados aqui Wagner, Lucas e Michael. Agir em comunhão de vontades, conjunção de esforços, divisão de tarefas, movidos por intuito propósito homicida, depois de 2 armas de fogo, mataram a vítima Wellington. Mataram a vítima Wellington. Primeiro exercício mental que eu peço aos senhores jurados hoje. Qual foi a conduta do Michael, utilizando-se da arma de fogo, que tirou alguma vida? Ele não disparou, ele não apontou a arma, ele sequer aparece nas filmagens. Mas vamos verificar aqui como que foi identificada a participação dele. Pode descer um pouquinho, por favor. Pode parar aqui. O denunciado Wagner teria adentrado ao estabelecimento onde a vítima se encontrava e recebido disparos que atingiram. Já o denunciado Michael foi responsável por conduzir o veículo até o local dos fatos. Opa! Primeiro ponto. A pronúncia já nos fala aqui que esta questão não foi levantada aqui. Efetivamente, o Wagner disse isso por 3 vezes, o Michael disse isso por 3 vezes, que não foi ele quem dirigiu o carro, não foi o Michael que dirigiu o carro. Quem dirigiu o carro foi Wagner. Wagner foi buscar o Michael. Isso ficou claro e evidente no processo. Seguimos. Então, primeiro ponto da denúncia nós já afastamos. Se seria essa a participação dele, ok. Vamos seguir. Permanecer em frente ao estabelecimento onde se encontrava a vítima, portando uma arma de fogo, dando cobertura à ação delitiva, garantindo êxito na fuga. Senhores, é aqui que a defesa discorda de maneira cabal. Vejam. Por que nós pedimos aqui para que a doutora relembrasse aos senhores o que foi dito no interrogatório? Michael foi surpreendido com o intento delituoso do seu amigo. Ele está dentro do carro, simplesmente uma arma de fogo vem parar em seu
e ele fala assim, ó, eu vou voltar ali, eu tenho que fazer o serviço, eu tenho que matar o cara. Ele fica sem saber o que fazer, ele fica desesperado, foi como ele nos narrou aqui hoje. Ele fica sem saber o que fazer, ele entra em desespero, ele desce, mas a arma sequer tinha munição. Essa arma sequer foi apreendida no processo. De fato, estava do lado de fora, mas ele não agiu de maneira alguma que ajudasse no crime. Se o Michael não estivesse lá, Wagner ainda assim teria cometido o crime. Ele não entrou na distribuidora, ele ficou pro lado de fora, ele ficou assustado, com a arma na mão, sem saber o que fazer. O amigo dele jogou a arma no colo dele e falou assim, ó, o que ele faz? Ele desce, ele fica no carro, ele espera, e se alguém vem lá de dentro tirando ele? Há essa dúvida, é claro e evidente que isso está no âmago de cada um. Se estivéssemos na condição em que ele estava, talvez, pô doutor, mas ele poderia ter corrido, poderia. Míseros segundos ele tinha para decidir o que ele ia fazer. Ele desce, mas ele em nenhum momento sai apontando arma para alguém. Não há nenhuma testemunha que efetivamente venha e diz que ele estava armado, né? O que nós temos aqui foi a confissão dele, de que ele estava armado. Não, doutor, eu estava armado, eu estava do lado de fora, eu estava em posse de uma arma de fogo. Mas ninguém traz nenhuma comprovação de que a atitude dele de estar do lado da distribuidora, do lado de fora, ajudou o crime a ser cometido. E aqui, senhores, o que a nossa norma nos diz? Pode abrir para mim. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime, ensina as penas a esses combinados, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O que a defesa está buscando aqui? Michael está preso desde o início do processo. Ficou preso por anos. Ele esteve no local do crime? Esteve. Ele portou uma arma de fogo? Ele portou uma arma de fogo. Ele atirou em alguém? Não, não atirou. Ele ameaçou alguém com aquela arma de fogo? Não, ele não ameaçou. A participação dele teve o mesmo peso para o desfecho do homicídio que a ação de quem efetivamente entrou, atirou? Não, não teve. Ele não é coautor do fato, ele é partícipe. E se ele tem uma participação de menor importância, a única coisa que a defesa quer aqui é condene na medida de sua culpabilidade. Justiça não pode ser aplicada em excesso. Excesso de justiça não traz justiça. Forem condenar, condenem ele, mas na medida de sua culpabilidade. A participação dele foi sim de menor importância. E aqui, senhores, por que a defesa afirma isso de maneira categórica? Primeiro, que há uma disposição normativa que nos traz essa distinção. Então, quando nós temos um concurso de pessoas em crime, quando nós temos várias pessoas praticando o mesmo crime, nós precisamos ver o que cada um fez para que nós apliquemos a pena, ok? Vai ser aplicada a pena nele? Vai. Mas essa pena dele tem que ser aplicada de maneira menor, de maneira proporcional à conduta dele. O Michael não tinha o domínio do fato. O Michael não conhecia a vítima. Não há nenhuma prova disso no processo. Isso nem foi questionado. O Michael não foi o autor intelectual do crime. Não foi ele que planejou. E aqui, senhores, é até engraçado que quando nós falamos de um crime efetivamente planejado, provavelmente, e aqui eu acredito inclusive na palavra do Wagner, de que esse crime não foi premeditado anteriormente com muito zelo, porque, senhores, se eu tenho a ciência
de que eu vou lá e vou matar alguém, como o Michael não tinha. O mínimo que eu vou fazer é colocar um boné na minha cara, o mínimo, para não falar de uma balaclava, para não falar de outros itens que possam esconder o rosto. Se ele tivesse certeza que ele iria participar de um crime, como ele acabou participando, é senso comum, ele teria se preparado, ele teria pelo menos colocado um boné na cara dele, ele poderia ter ido de balaclava se ele fosse um executor, se ele fosse um bandido contumaz, se ele fosse alguém que realmente é contratado para matar outra pessoa. O que não aconteceu aqui? O que não aconteceu aqui? A narrativa dele faz todo sentido. A narrativa dele de como as coisas aconteceram, como as coisas saíram do controle, é efetivamente a correta. Pode ser que um detalhe ou outro, que aqui nos tenha sido retirado de contexto, alguma coisa nesse sentido, pode ser, tudo bem. Pode ser que a história dele não seja verdadeira. Mas ainda assim, nós temos que concordar aqui que a conduta dele é diferente. Ele não foi o executor, não foi ele quem puxou o gatilho. Isso já é suficiente para que nós demos a ele uma pena diferente. Ele não realizou nenhuma conduta para acontecer aquele resultado. Ficar do lado de fora da distribuidora não garantiria a fuga. E ele mesmo disse aqui que ele tentou entrar no carro e acho que foi um dos jurados que fez essa pergunta. Ele tentou entrar no carro e tentou sair, do local, mas quando ele voltou para o carro, ele lembrou que ele nem estava com a chave, porque realmente não era ele quem havia dirigido até lá, contrariando a denúncia, que fala que ele foi dirigido até lá, que ele foi para dar fuga no carro, etc. O que não aconteceu. Então, senhores, se forem condenar esse rapaz, que o façam na medida de sua culpabilidade. De qualquer modo, pode achar o crime, incide nas penas aí combinado, na medida de sua culpabilidade. Por que a defesa insiste, senhores, na aplicação dessas questões normativas? Porque hoje, quem senta no banco dos céus é o Michael. Mas a gente não pode esquecer que uma das principais questões que nos fazem vir a um júri é que este instituto é democrático. Quem senta no banco dos céus hoje são esses 3 rapazes. Quem sentará no banco dos céus no futuro, nós não sabemos. Posso ser eu, pode ser um colega nosso, pode ser um familiar nosso. E por que a defesa vem aqui e fala, senhores, apliquem hipótese de redução de pena? Porque são direitos. Isso aqui está na lei, pelo menos desde 1984, muito antes de eu nascer, muito antes de eu pegar minha OAB e virar advogado, muito antes de eu entrar na faculdade. São direitos assegurados para nós. Fomos nós que fizemos as normas? Não. Ela já vem pré-estabelecida. Nós, aqui como defensores do acusado, nós só pedimos a aplicação correta desta norma. Nós pedimos a aplicação aqui de uma participação de menor importância, porque o contexto do crime nos mostra que a participação dele foi sim de menor importância. Que eventualmente, se o mesmo tivesse escolhido ficar dentro do carro e não saído até a porta da distribuidora, até a frente da distribuidora, porque isso também não está de fato demonstrado, se ele ficou na porta, se ele ficou mais para trás, porque nenhuma das testemunhas fala que viu outra pessoa com arma de punho, ninguém viu alguém de arma hasteada. Então, até mesmo o local em que ele estava, naquela situação, não está claro no processo. E não há como negarmos aqui que isso gera uma participação menor. Como eu havia dito no início, Michael não teve domínio do fato, não conhecia a vítima, não foi o autor intelectual, não foi o executor, não foi ele quem puxou o gatilho, não realizou nenhuma conduta
E também, senhores, não há nenhuma prova aqui que demonstre que o Michael se beneficiou de qualquer forma desse crime. Não há esta prova no processo. Não existe nenhum documento que comprove que ele teria recebido qualquer dinheiro, qualquer promessa de recompensa, nada. Não há esta prova. Se ele não se beneficiou, se ele não planejou, se ele não se preparou, se só aconteceu, como é que nós podemos dar a mesma pena para ele? Então, senhores, o que a defesa supre para vocês hoje é que, se entenderem pela condenação, Michael, ele deve ser condenado. Ok, ele participou do fato, mas a participação dele foi de menor importância. O pedido principal defensivo aqui é este: caso vossas excelências não entendam dessa forma, nós precisamos também falar das qualificadoras que existem aqui no processo. Então, quais são essas qualificadoras? Os meus outros colegas já falaram aqui anteriormente. Vamos lá. Primeira qualificadora: a motivação do crime foi torpe, consistente num acerto de contas com a vítima Wellington, que possuía dívidas com o tráfico de drogas, dominado na região à época dos fatos, pelo grupo chefiado pelo Alexandre Aparecido. Como que era o apelido dele? Zuco. Vejam, senhores. Motivação torpe. Aqui é o primeiro reflexo mental que eu peço que os senhores façam. Se Michael não se beneficiou de nada, se não há nenhuma prova de que o Michael teve qualquer benefício com esse crime, como é que nós podemos dizer que esse crime foi cometido com motivação torpe por ele? Se o Michael não atirou, não planejou, não executou, não se preparou, como é que eu vou dizer que a motivação do crime dele foi torpe? E no mesmo sentido, as outras qualificadoras, meio que resultou em perigo comum. Ele não atirou em ninguém, sequer ele apontou a arma para alguém. Não há nenhuma prova no processo que ele tenha sequer apontado a arma para alguém. Como é que a gente vai aumentar a pena, vai qualificar esse crime e dizer que o Michael gerou perigo comum? Primeiro que a gente acha que a participação dele foi de menor importância. Primeiro que a gente já tem convicção disso. Primeiro que ele não foi executor, não atirou, não fez nada disso. Como é que os tiros que foram dados causaram perigo comum se não foram nem dados por ele? Está respondendo por isso. E da mesma forma, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele não foi nem o autor dos disparos. Como que ele se utilizou de um recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, se ele nem atirou? Então, senhores, o pedido defensivo hoje aqui é nesse sentido, que os senhores reconheçam aqui que houve uma participação de menor importância em consonância com o diz a legislação. Artigo 29, parágrafo 1º, que eu li aos senhores, que cada um deve responder na medida de sua culpabilidade. Se a participação de Michael foi de menor importância, ele deve sim ter uma participação de menor importância. Se ainda assim for mantida essa questão e nós tivermos que votar as qualificadoras, não há como incidir as qualificadoras no Michael, porque o Michael não atirou, ele não entrou dentro da distribuidora, ele não fez nada disso. Então, o pedido defensivo, ele se ampara nestes pontos. Eu espero que os senhores julguem esta causa e nos tragam um veredito neste mesmo sentido. Condenem efetivamente, mas na medida da culpabilidade. Reconheçam a participação de menor importância, afastem as qualificadoras. Ainda assim ele vai ser punido. Ficou preso durante todo o processo. Ainda assim ele vai ter uma punição por ter ido até o local junto, por ter ficado lá na frente. Mas aqui a gente está falando que
que efetivamente, se isso não for reconhecido, ele vai pegar uma pena aí, quase 15, 18 anos, uma pena alta, e uma participação menor. Eu acredito que não seria a efetividade da justiça sendo servida, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Que, mais uma vez, eu digo aos senhores, as normas estão aqui, e o trabalho defensivo só busca garantir direitos. Garantimos direitos aos réus, não pedimos impunidade, mas queremos aqui garantir direitos, queremos que direitos sejam respeitados. Se há previsão normativa, se isso deve ser aplicado para todos, que então seja aplicado nesse jurídico. Façam justiça, senhores. Passo a palavra para a minha colega doutora Márcia. Boa tarde, senhores jurados. Quero estender aqui o meu cumprimento ao excelentíssimo juiz, excelentíssimo promotor de justiça, a todos que estão aqui presentes, e especialmente a vocês, que depois de Deus, aqui as pessoas mais importantes nesse dia, que são vocês com toda certeza. Eu vou iniciar o meu júri da seguinte forma, como o promotor de justiça que falou. Infelizmente, a droga realmente leva ou à morte ou à prisão. Nós temos uma vítima que, como foi colocado, realmente era uma vítima que tinha um problema com o tráfico, ficou muito claro isso, mas nós não vamos aqui denegrir a imagem dessa vítima, porque com certeza tem uma mãe lá que está chorando, por pior que seja o filho, eu sou mãe, eu sei,